Precificação é um tema muito complexo de se estudar. Porém, sem uma boa precificação, você não consegue delimitar um preço estratégico para os seus serviços ou produtos, e muito menos ter um lucro para manter a sua empresa. A gente já estava planejando falar sobre esse tema tem muito tempo. E hoje vamos falar justamente sobre isso com uma convidada mais que especial. O nome dela é Pamela, da Faço as Contas, educadora financeira. Boa noite, Pamela. Olá, o meu nome é Pamela, eu sou mãe, sou administradora e sou empreendedora na Faço as Contas, que é uma escola de educação financeira para pequenos negócios. É um prazer estar aqui hoje falando desse tema que eu amo, que é finanças, principalmente voltado para mulheres. É um prazer te ter aqui, Pamela. Então, bora para a primeira pergunta, né? Pamela, qual a importância do controle financeiro, principalmente para nós empreendedoras? A importância do controle financeiro para qualquer ser humano é conseguir viver na sociedade em que nós estamos colocados atualmente. Essa sociedade vive por meio da troca de dinheiro, e se você é uma pessoa adulta, funcional, você de fato vai precisar de dinheiro para viver aqui. Quando a gente faz um recorte para mulheres, além dessa funcionalidade do dia a dia, a gente ainda consegue, através do controle financeiro, que essa mulher lute contra os padrões que a nossa sociedade já impõe naturalmente em uma mulher. Então, uma mulher que tem controle financeiro e automaticamente tem mais poder financeiro, quase sempre que isso vai acontecer, essa mulher está muito menos susceptível a viver relacionamentos abusivos, trabalhar em subempregos, ser explorada de maneira geral. E infelizmente a nossa sociedade tende a usar do dinheiro para explorar essa mulher. Então, quando uma mulher busca o controle financeiro, busca aprender finanças, entender como que ela pode melhorar, mesmo ganhando pouco, como que aquilo ali pode render mais para ela, essa mulher está dando um passo a mais em direção à liberdade, liberdade como um todo mesmo. Sim, Pamela, e é muito difícil, né, romper padrões, ser essa mulher que rompe padrões, porque as mulheres em si já sofrem preconceitos, diversos tipos de preconceito, e no mercado de trabalho não é diferente, né? Então, no mercado de trabalho a gente naturalmente já tem que se provar 2, 3 vezes, 4 vezes mais, somos capazes, né, de assumir cargos e resolver aquele problema e ocupar aquele cargo ali. Então, o mercado mesmo repele essas próprias mulheres que querem, que estão preparadas, que se preparam, que estudam, que sempre buscam, né, ser melhores sempre e sempre para estarem, né, pertencerem cada vez mais. Então, é cansativo. Se a gente parar e conversar com várias mulheres, todas vão falar que foi cansativo, é cansativo, tem que conciliar vida pessoal, a vida de mãe com o mercado de trabalho, tem que ter apoio ali, e é uma coisa que muitas não têm. E entrando nesse papo aí de empreendedorismo, eu preciso ter uma conta separada para a minha empresa? Uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa que começa a empreender é separar as contas pessoais das contas da empresa, os compromissos dela, os compromissos da empresa e principalmente o salário dela e o lucro da empresa. Não tem outro meio de fazer isso, de começar essa separação, a não ser criando duas contas bancárias. Qual é a minha sugestão? Que você esteja legal, ou seja, que você tenha um CNPJ. O MEI é um CNPJ que a maioria das pessoas consegue abrir. Tendo esse CNPJ, abra uma conta bancária já no nome desse CNPJ, né? E utilize a sua conta bancária CPF de um outro lado. Fazendo essas duas separações, você já deu um passo em direção a separar as finanças CPF e CNPJ. Mas como que isso vai acontecer na prática? Eu ganho tão pouco, como que eu vou separar essas duas contas bancárias? Bom,
Mesmo que a sua conta não seja no CNPJ, porque você ainda não tem MEI, não tem CNPJ, tudo bem. Você vai pegar uma conta para ser só da sua empresa, mesmo que ela seja no seu CPF. Nesta conta é onde deve entrar todo o dinheiro da venda. Então, o cliente fez o pagamento, entra ali. Você vendeu um carro para investir na empresa, entra ali. Essa conta, então, vai ser a fonte de qualquer entrada que a sua empresa tiver. Agora, para fazer os pagamentos, é que a gente vai precisar analisar. Esse pagamento que eu vou fazer agora, de uma conta de luz, por exemplo. Essa conta de luz existiria mesmo se a minha empresa não existisse? Sim, conta de luz existiria. Então, ela é uma conta da pessoa física. Mesmo que a empresa tenha participação, porque a empresa às vezes está dentro da casa, ela é uma conta que vai ser paga majoritariamente pela pessoa física. Então, você faz o pagamento dela aqui na conta bancária CNPJ? Não. Você vai fazer uma transferência para a sua conta CPF e só vai pagar os boletos da pessoa física lá. Ah, vou fazer uma compra de matéria-prima para a minha empresa. Se eu não fosse empreendedora, eu precisaria fazer essa compra? Não. Então, ela deve ser feita com o cartão, com a conta e tudo da empresa. Então, todo boleto pessoa física que eu for fazer, eu vou ficar fazendo essa transferência? Também não. A sugestão é que você se pague um salário mensalmente e você entenda quanto custa a sua vida pessoa física no total, coloca lá no papel quanto ela custa. E mensalmente você vai pegar esse dinheiro aqui do CNPJ e transferir para a pessoa física. Acontece que quando as empresas são pequenininhas, é muito difícil juntar por um mês um dinheiro para fazer essa transferência. Então comece fazendo a transferência semanalmente, quinzenalmente, até que você consiga de fato fazer essa transferência mensalmente. E aí sim, separe totalmente as finanças pessoais das finanças empresariais. Sim, Pamela, nossa, eu sofria muito com isso no início da minha empresa, porque chegava dinheiro meu com dinheiro de vendas de outra loja, e pensa, eu sou empreendedora de duas empresas. Então eu tenho a Jorli Detalhes e tenho a HC. Então, meus dois dinheiros, né, um é produto e o outro é serviço. Então, eu recebi um pagamento da HC, ficava lá nessa conta. Eu recebia dinheiro pessoal, entrava lá nessa conta. Eu recebia dinheiro da Jorli, entrava nessa conta. Então pensa, o que vira a cabeça da gente, né, com aquele tanto de dinheiro ali, com dinheiro que a gente não sabe de onde que está vindo, então acaba que causa essa confusão. Então, eu gosto de esclarecer sobre isso, por isso que eu te fiz essa pergunta sobre as contas, porque é um dos primeiros passos que a gente tem que fazer para separar o nosso dinheiro, né? Que é separar a gente da nossa empresa. A gente é um funcionário da nossa empresa. Então a gente tem que se comportar como funcionário e não, né, ficar gastando dinheiro ali que é focado para outro setor, outra coisa. No começo, para eu fazer esse detox de pegar dinheiro de uma empresa e de outra, eu comecei a me pagar, né? Então eu comecei ali por R$100, por exemplo. Não era muito na época, né? Mas já dava para eu gastar aquele dinheiro, fazer um cronograma para gastar aquele dinheiro com o que eu precisava. Então eu queria comprar um tênis novo, eu usava aquele dinheiro, não usava o dinheiro da minha empresa. Então é muito importante a gente separar esse dinheiro para a gente começar a ver lucro de fato ali, né, Pamela? E aproveitando esse tema, esse subtema, né, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é fluxo de caixa e como fazer o controle dele. Fluxo de caixa é basicamente o controle do dinheiro da sua empresa. Ali no fluxo de caixa, de preferência, a gente tem que ter o orçamento que a gente prevê para o nosso negócio e tem que ter também a realidade, a realização, para a gente confrontar esses dois orçamentos. Como que a gente faz esse fluxo de caixa? Hoje nós temos vários aplicativos gratuitos, inclusive, onde você pode fazer esse controle mensal das finanças da sua empresa. Mas se você não é do aplicativo, você pode fazer na planilha ou até no caderno. O que não pode é não fazer. Nesse fluxo de caixa, então, você vai anotar todas as saídas. Dia 1º, gastei R$5 com matéria-prima. Anota. Dia 1º também,
Recebi tantos reais. Eu falei, anota todas as saídas, mas você vai anotar todas as movimentações bancárias, não só as saídas. Entradas e saídas. Vai anotando tudo ali. Como que faz então esse tal orçamento para ter também no fluxo de caixa? A partir do momento que você já tiver alguns meses de controle das finanças do seu negócio, você já vai começar a entender quanto custa o seu negócio, olhando ali naquele histórico mesmo. E você pode começar a projetar. Então, por exemplo, o mês de setembro, eu sei que é um mês muito bom para minha empresa, onde eu vendo mais, automaticamente eu preciso comprar mais matéria-prima. Então, eu vou prever aqui que eu devo gastar tantos reais com matéria-prima, tanto com água, tanto com luz, com aluguel, pagamento, funcionário. Vou ali colocando um orçamento. E ao lado, à medida que os dias vão acontecendo, eu vou colocando o que está sendo realizado. Com isso, você fazendo isso, você tem a longo prazo um controle, por exemplo, do ano passado todo, de 6 meses para trás. Isso é muito rico. Até, por exemplo, quando você for definir uma meta de Natal, como que eu defino meta do que eu vou vender no Natal? Histórico. Olhando quanto você vendeu no Natal do ano passado, quanto você vendeu nos melhores meses desse ano, sua evolução. Esse ano eu cresci em relação ao ano passado, para eu poder projetar uma meta um pouco maior? Isso tudo a gente só consegue fazer por meio de um bom fluxo de caixa e de um histórico de anotações ali nesse controle. Bom, Pamela, acho que foi muito esclarecedor. Eu gostei muito de saber sobre isso. E como precificar o meu produto ou serviço? Precificação é algo polêmico, né, menina? Gera discussões e tudo mais. Mas, basicamente, precificação é um conjunto de coisas. Não é só uma coisa. Não é só olhar para a concorrência, não é só o custo. É um conjunto. Eu falo que precificação é feito por 3 Cs. Na verdade, não sou eu que falo, é Philip Kotler. C de cliente, C de concorrência e C de custos. Em primeiro lugar, você tem que entender para quem que você vai vender, seu produto ou seu serviço. Para quem você vai vender influencia totalmente no seu preço. Você pode vender uma caneta por R$1 para um grupo de pessoas ou por R$100 mil para outro grupo de pessoas, dependendo do produto que você vai fazer e para quem você vai atender. Então, saber quem é o cliente que você vai atender é o primeiro pilar da precificação. Feito isso, entendido quem é o cliente que você vai atender, o segundo passo é entender quem já atende esse cliente, ou seja, a sua concorrência. Sempre que você for fazer uma precificação de um produto ou um serviço, a minha orientação é que você levante quanto esse produto ou serviço custa em pelo menos 10 concorrentes. Porque aí sim você vai ter uma noção de qual é o tal preço de mercado, que talvez você já tenha escutado. É assim que você sabe, fazendo pesquisa de concorrência. Então eu vou vender uma caneta assim, assim, assado, para esse cliente. Quem são os concorrentes que atendem a esse cliente? Por quanto eles estão vendendo canetas parecidas ou iguais à minha? Então eu já vou ter uma noção de qual é o preço de mercado do meu produto, com base nessa comparação. Sabendo então cliente e concorrência, é hora de calcular o custo. E aí sim você vai para uma planilha, colocar todos os gastos que você teve para fazer aquele produto ou serviço. E aí você vai confrontar. Esses custos aqui cabem dentro desse preço de mercado e ainda me dá um pequeno lucro? Porque a gente precisa ter lucro. Uma empresa sem lucro, ela não sobrevive. Sim, beleza, vou praticar esse preço. Não, o meu custo está muito alto em relação ao preço de mercado. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, tentar baixar o custo. Analisar sua ficha técnica, seu modo de fazer, como que você pode diminuir o custo daquilo ali que você quer vender. Segundo lugar, tentar se diferenciar da concorrência. Então, se toda a concorrência está vendendo por R$1 e eu quero vender por 3, porque o meu custo está muito alto, eu vou precisar explicar para o meu cliente por que eu estou vendendo por 3. Olha, cliente, o meu produto é R$3, mas ele é muito melhor. Ele tem isso, isso, isso que a concorrência não tem. Ele faz isso, isso e isso. Mas você não vai falar literalmente assim para o seu cliente. Você precisa demonstrar isso para o cliente por meio de atendimento, fotos, enfim, todas as evidências possíveis que você pode mostrar o valor do seu produto para o cliente para que ele aceite pagar o preço um pouco mais alto do que a concorrência. Já digo aqui de antemão que muitas de vocês vão se deparar com um mercado muito prostituído, principalmente se for artesanato.
Artesanato no Brasil é um setor que não se valoriza, infelizmente. Então, às vezes, você vai vender um pano de prato pintado à mão e você vai achar concorrentes que você vai olhar e falar, gente, fulana tá dando esse pano de prato. Infelizmente, tem muita gente cobrando errado. E aí, às vezes, um mercado inteiro tem tanto concorrente cobrando errado que o preço errado virou o preço de mercado. Então, ali, entrar em lugares assim é mais complicado, mas também é possível. Você pode tentar conversar com seus concorrentes, você pode tentar se diferenciar, pode ir lutando para fidelizar os seus clientes, para que eles entendam por que seu preço é mais alto, por que seu valor é esse. Mas precificação basicamente são esses 3 Cs. Acho que essa mini aula já deu para entender perfeitamente um pouco mais sobre como precificar o seu serviço, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para a Pamela, depois ela vai divulgar as redes dela. Ela também tem alguns cursos bem legais que vocês podem estar adquirindo para estar aprendendo um pouco mais, né, esses temas complexos. E Pamela, como tirar o meu Prolabore? Bom, Prolabore é o salário do sócio, né? O salário do dono, da dona da empresa. Eu até já pincelei isso quando eu falei de contas bancárias, mas o que eu sugiro em primeiro lugar, vou dar um passo a passo aqui para você fazer isso. Em primeiro lugar é pegar tudo que saiu da sua conta bancária no mês passado, ou no histórico de 6 meses, no histórico de 1 ano, se você tiver, melhor ainda. Você vai então pegar esse histórico de custos e ir classificando. Comprei uma bala. Essa bala foi por minha causa ou por conta da empresa? Da empresa. Então ela vai ficar na coluna de cá. Comprei uma calça jeans. Vai ficar na coluna de cá. E aí você vai, então, destrinchar todos os seus custos. Gente, vai lá no extrato bancário, vai nas suas anotações de WhatsApp, enfim, puxa esse histórico. Se você não tem esse histórico, projeta. Projeta. Então tá, então vamos imaginar esse mês. O que eu vou gastar? E aí projeta esse orçamento. Você vai, então, no final, ter 2 colunas. De um lado, vai estar a coluna só de gastos pessoais e do outro, os gastos da sua empresa. A sua empresa tem que pagar para você o suficiente para arcar com todos os seus gastos pessoais. Então, às vezes, esse valor, vamos de exemplo, deu R$2.000 aqui a soma total dos meus gastos pessoais. Não quer dizer que a minha empresa precisa me pagar isso. É possível? Vamos analisar quanto que a empresa está ganhando por mês. A empresa está ganhando por mês R$2.500, em média. Estou vendendo no total R$2.500. Dá para uma empresa que fatura R$2.500 pagar 2 de Prolabore para o dono? Provavelmente não. Então, o que nós vamos precisar fazer? Tentar aumentar o faturamento da empresa. Ou tentar baixar o custo aqui do Prolabore. E como que você vai fazer essa retirada? De fato, na prática. De preferência mensalmente. Se a sua empresa ainda não tem caixa para chegar no dia 1º e tirar R$2.000 e te pagar, eu sugiro que você comece fazendo o seguinte. Dia 1º, segunda-feira, não tiro o dinheiro. Começo a vender. Tudo que entra eu vou deixando na conta bancária. Deu dia 8, na próxima segunda-feira, eu vou parar e vou tirar uma parte ali que eu me propus a pagar e transferir para minha conta bancária. Então, desse jeito, eu começo a fazer o meu Prolabore, começo a fazer esse pagamento. Ele é muito importante de se fazer, tá, gente? A empresa onde a dona não estabelece um Prolabore, o problema dela é que você vai fazendo retiradas no dia a dia, R$5, R$10, tal, paga uma conta, paga outra. A sua empresa, no mês em que ela fatura pouco, você tira pouco. No mês em que ela fatura muito, você tira muito. E o resultado disso é que a sua empresa nunca tem nem R$1 no caixa. Então, por isso que é importante estabelecer o Prolabore. Não é para os meses piores, é para os meses melhores. Você saber deixar dinheiro lá no caixa da empresa. Você entender que nem tudo que a empresa faturou vai para pagar suas contas pessoa física. Sim, né? É muito importante, né, Pamela, a gente ter consciência financeira, né? Principalmente, igual você falou, para os meses melhores e não para os piores. Porque quando a gente começa a ver dinheiro ali, a gente dá uma falsa esperança de que a gente pode tirar o dinheiro e aí sai tirando dinheiro, e é aí que a empresa fale, né? Então é muito importante a gente ter
tudo anotadinho sobre precificação do nosso produto, sobre o lucro, sobre o nosso prolabore, sobre os custos fixos, né? É muito importante ter tudo isso listado para a gente ter a nossa consciência financeira e ter tudo ali mensurado, né? Quanto que a gente pode tirar esse mês, quanto que eu vou poder tirar mês que vem. E existem algumas ferramentas para auxiliar nessa gestão de dinheiro, né, Pamela? E quais você indica? Bom, vou puxar uma sardinha pro meu lado aqui. A ferramenta que eu acho mais eficaz é, em primeiro lugar, você fazer um dos meus cursos. Eu tenho um curso específico para precificação, eu tenho um curso maior que eu chamo de Dona do Negócio, onde eu ensino gestão financeira de maneira geral. E eu tenho também um compilado de e-books e planilhas chamado Box de Soluções Financeiras. Todos esses produtos que eu tenho, eles vão com planilha, eles vão com aulas que vão te ensinar como que você faz para controlar o seu negócio, o dia a dia, orçamento, precificação, tudo isso vai estar lá disponível. Se você tiver interesse, entra no meu Instagram, @façoascontas, tem um link na bio e nele você consegue acessar todos esses produtos. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho destaques ali no meu perfil do Instagram, onde eu explico cada um dos produtos separadamente. Ótimo, Pamela, adorei. Eu indico super também. Eu já quero fazer alguns cursos de precificação. Eu já fiz um do projeto Olho no Olho, inclusive você foi a professora de finanças. E eu adorei muito porque agregou bastante, principalmente a planilha do Olho no Olho. Então foi muito importante para mim ter essa consciência financeira para a partir daí eu conseguir precificar os meus serviços. Pamela, e por último, você gostaria de deixar alguma reflexão, alguma frase final para as garotas que lideram? Quero dizer para as garotas que lideram, que tenham fé, perseverança, que continuem no negócio de vocês. Eu acho que o que diferencia um negócio do outro é a paciência da dona, porque de fato tem dias muito difíceis, que a gente tem vontade mesmo de desistir, não é só com você. Conversem entre si, gente, troquem entre vocês empreendedoras, isso é uma riqueza, mesmo que não seja uma empreendedora exatamente do seu setor. Isso é uma riqueza. Aquele clichê, uma sobe puxa a outra, ele nesse caso aqui com certeza vale. Foi um prazer estar aqui falando para vocês, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí na sua empresa, no seu negócio, nas suas finanças de maneira geral. E espero conhecê-las. Vão lá no meu Instagram, @façoascontas, me chama na DM, eu tô sempre disponível. Me conta que você viu esse vídeo aqui que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, Pamela, por participar desse episódio conosco. Acredito que ajudará muitas garotas que lideram. Elas vão aprender a olhar esse tema com menos medo para precificação de produtos e serviços. E eu te aguardo, garotas que lideram, na próxima segunda-feira. Até lá!